Você sabia que a maioria dos direitos de quem sofre um acidente de trabalho prescreve em 5 anos? Isso aí quer dizer que após 5 anos de um acidente de trabalho, em regra, você não pode mais cobrar nada da empresa. Mas calma, pode ser que eu tenha uma boa notícia para você. Sabia que alguns direitos não prescrevem totalmente? Pois é, em alguns casos, mesmo que se passe muito tempo desde o acidente, ainda pode ser que você consiga cobrar da empresa alguns direitos, como a pensão vitalícia, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de entrar nessa parte, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações, para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Primeiro, vamos entender o que é esse prazo de 5 anos e por que ele é tão importante nesses casos. Isso é o que a gente chama de prazo prescricional. E apesar de ter esse nome aí meio complicado, ele é bem simples de entender. Basicamente, é o tempo que você tem para reivindicar os seus direitos na justiça. Para os direitos trabalhistas, a regra geral é que você tem até 5 anos para fazer isso. Mas lembra que eu disse lá no começo do vídeo que eu tenho uma boa notícia para você? Então, apesar dessa regra aí dos 5 anos, existem exceções bem importantes. E aqui a gente tem dois cenários. Se você ainda está afastado pelo INSS, ou se já teve alta, se continua com alguma sequela permanente. Vamos aqui entender isso com calma. Se você ainda está afastado pelo INSS por conta do acidente de trabalho que sofreu, a lei entende que o prazo de 5 anos nem começou ainda a contar, porque ele só vai ser iniciado a partir da sua alta. Ou seja, mesmo que você tenha sofrido o acidente aí há 4, 5, 6 anos atrás, mas ainda está pelo INSS, esse prazo ainda não está valendo. Então, ainda tem como cobrar da empresa todas as indenizações referentes a esse acidente de trabalho. E aqui, gente, eu tô falando de tudo mesmo: danos morais, danos materiais, danos existenciais e vários outros. E se você quer saber mais sobre esses direitos, já tem vídeo sobre eles aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. A nossa segunda exceção, aquela regra lá dos 5 anos, é a mais comum de acontecer e diz respeito aos empregados que sofreram um acidente de trabalho que os deixou com uma sequela permanente. Caso o empregado fique com alguma sequela irreversível após o acidente, ele ainda pode cobrar da empresa uma pensão mensal vitalícia. Para entender melhor, imagina só esse exemplo aqui. O João trabalhou na mesma empresa por vários anos, como operador de máquinas industriais, e depois de um acidente de trabalho, ele teve a amputação do dedo polegar da mão direita. Nesse nosso exemplo, o João até ficou aí 6 meses afastado pelo INSS, retornou para a empresa, continuou empregado, até que 5 anos depois de voltar, a empresa demitiu. A situação dele é bem difícil, até porque a empresa esperou o prazo de 5 anos passar para só depois demitir. Só que o João não cai naquela regra dos 5 anos. Ele está na exceção, porque ele teve uma sequela permanente. O caso dele foi de amputação do polegar, e isso é algo definitivo. As sequelas e consequências desse acidente continuam para o João para o resto da vida. Por esse motivo, ele ainda tem como cobrar da empresa uma pensão mensal vitalícia por conta dessas sequelas e da redução da capacidade de trabalho que ele sofreu. Se você sofreu um acidente de trabalho há mais de 5 anos e não tem 100% de certeza sobre as sequelas, ou se ainda pode pedir essa pensão, fala aqui comigo nos comentários ou pelo WhatsApp. Eu posso te ajudar a entender melhor sobre os seus direitos nessa situação. Eu acho que já deu para perceber que mesmo após 5 anos do acidente e mesmo que a maioria dos direitos não possa mais ser cobrada, essa pensão ainda é algo bem importante. Então deixa que eu te explicar um pouquinho melhor sobre ela. Mas antes de te falar sobre isso, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações, para ficar aí sempre por dentro dos seus direitos. Mas vamos voltando aqui para a nossa pensão vitalícia. Sempre que um funcionário perde a capacidade de trabalhar em uma doença ou em um acidente de trabalho, a empresa pode ter que pagar uma pensão, que funciona mais ou menos como uma aposentadoria para esse funcionário. O valor dessa pensão pode ser de 100% do valor do salário do funcionário, caso ele fique inválido, mas também pode ser menor, se o funcionário só perdeu parte da capacidade de trabalhar. Ou seja, se o funcionário perdeu 30% da capacidade de trabalhar, a pensão vai ser de 30% do valor do salário. Se perdeu 25% da capacidade, ela vai ser de 25% do salário e por aí vai. E aí qual é o detalhe? Geralmente os tribunais não mandam a empresa pagar isso mês a mês. Geralmente eles fazem um cálculo de quanto fica a pensão toda
considerando a expectativa de vida do funcionário. Voltando aqui para o nosso exemplo do João, digamos que em um processo, o juiz entendeu que a expectativa de vida na época seria de 79 anos de idade e que a incapacidade gerada pela perda do polegar seria de 25%. Ele então calculou quanto daria 25% do salário dele todo mês até que ele completasse 79 anos de idade. Tá conseguindo entender? E aí o que acontece? No lugar de mandar a empresa pagar esses 25% do salário mês a mês, a justiça calcula tudo e manda pagar de uma vez só. E aí, no final das contas, acaba sendo um valor bem considerável. Para ter direito a isso que eu te falei sobre a pensão vitalícia, você vai precisar de um processo forte na justiça contra a empresa. E claro, o ponto de partida para isso é ter provas fortes. Você vai precisar provar que sofreu o acidente, que a empresa teve culpa e, principalmente, que você precisa lidar com as sequelas e consequências desse acidente. Então, ser organizado aqui e reunir o máximo de provas possíveis é essencial. Você vai precisar da CAT e, se ficou afastado pelo INSS, vai precisar de toda a sua documentação previdenciária referente a esse acidente. Também vai precisar de toda a sua documentação médica, desde o acidente até o momento da ação, como laudos, atestados, relatórios, receitas, enfim, tudo o que demonstra que você precisa manejar as consequências desse acidente na sua vida. Caso o acidente tenha te deixado com alguma alteração física que leva a essa incapacidade, como aí no caso de uma amputação, também é importante ter fotos disso. Agora você já entendeu que, apesar do prazo prescricional geral de 5 anos após o acidente para processar a empresa, a gente pode aí ter duas exceções muito importantes. Se você quer entender ainda mais sobre os direitos de quem sofre acidente de trabalho, eu vou deixar aqui um vídeo em que falamos só sobre isso, e vale a pena conferir. E aqui desse outro lado, eu vou deixar uma playlist com vários vídeos sobre acidente de trabalho e que com certeza vão te ajudar muito. Obrigada por assistir até aqui, agora vai lá para o próximo vídeo.